Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição. Assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! O time do Cruzeiro é o maior time que eu joguei e eu explico por quê. Fala pessoal, eu tenho orgulho em trazer novamente a 1xBet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado da 1xBet e utilize meu cupom de boas-vindas, Depressão, pessoal, que com ele você se registra com apenas um clique. E o melhor, lá no seu primeiro depósito, o valor que você vai colocar na 1xBet será dobrado automaticamente. O Cruzeiro, mais líder do que nunca, joga fora de casa sábado contra a equipe do Brusque. E a vitória para o melhor time da competição tá pagando 2,35 a cada real apostado. É a chance de você mais do que dobrar o seu valor. E você pode apostar não só na vitória, mas em dezenas de opções aqui na 1xBet. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom DEPRESSão para obter um super bônus. O time do Cruzeiro é o maior time que eu joguei e eu explico por quê. Quando eu chego no Fenerbahçe, o Fenerbahçe tem muito dinheiro. Então o treinador fala que é o fulano, vai lá e busca. Eu quero esse, vai lá e pega. O do Cruzeiro, quando a gente fala, eu principalmente, eu faço questão de lembrar isso. Eu volto pro Cruzeiro, eu venho em 2001, a coisa não acontece, eu tô numa briga com a justiça, jogo 15 jogos e vou embora. O Cruzeiro me manda embora e eu prometo pra mim mesmo, nunca mais volto pra BH pra jogar no Cruzeiro, nunca mais. O Luxemburgo me convence a voltar, eu volto em 2002. No final de 2002, já sabendo do calendário de 2003, que o campeonato ia ser diferente, ia ser ponto corrido, o Vanderlei começa a falar com a gente como seria o ano de 2003. E nessa, eu lembro como se fosse hoje. O Vanderlei me punha no carro, a gente ia pra Toca olhar o jogo de juniores e de juvenil. Vamos lá ver fulano, vamos lá ver Beltrano. E eu era aqui meio que um auxiliar do Vanderlei nessa história. E o Vanderlei vai buscar jogadores pontuais, mas sem dinheiro. O Cruzeiro não tinha dinheiro. Então o Cruzeiro, salvo um engano, a contratação cara que o Cruzeiro fez foi o David, que o David era artilheiro do Corinthians. Mas ele pega o Maldonado numa brecha do São Paulo. Ele pega Martinez e Edu Dracena no Guarani, que eram jovens. E Maurinho numa brecha no Santos. Olha os nomes que a gente vai falando, que na época eles eram meninos. O grande nome, assim, que já tinha um reconhecimento a nível nacional foi Aristizábal. Tinha jogado no São Paulo e no Santos, e no ano anterior tinha acabado com o nosso time lá na Bahia, que estava no Vitória. Então a maneira como o Vanderlei construiu o time, se vocês buscarem aí a escalação, por exemplo, da final da Copa do Brasil, o meio campo é Augusto Recife, Jardel e Wendel. Os três eram dos juniores. Atrás jogava Luizão e Maico, quando não jogava o Mauro. O Leandro é a mesma coisa, era uma revelação do Vitória que os caras trouxeram um ano antes. O Mota é uma história muito legal e a imprensa tem um valor fundamental no sucesso do Mota, porque quando ele chega ele é chacota. Sim. E aquilo dá força pra nós, porque a gente fala, cara, a gente via no treino. Eu lembro de uma frase do Marcelo Ramos, que o Marcelo Ramos, no primeiro 10 minutos de treino, falou, pô, esse cara sabe jogar, meu. E a gente ligava a televisão, era chacota atrás de chacota, porque o ataque do Atlético era Guilherme e Marques, né? Era pesado o ataque do Atlético. O Guilherme reconhecidíssimo, o Marques reconhecidíssimo, e de repente o Cruzeiro pega um menino do Nordeste que ninguém sabia quem era e ele desanda a fazer gol. E aí reverte isso. Então a maneira como se montou aquele Cruzeiro, e depois a gente passeou, a gente ganhou de todos os times do Brasil, realmente é algo que me marcou bastante. Na Turquia tinha bom time? Tinha muito bom time. Eu joguei no Palmeiras em bons times, joguei em bons times. Só que com dinheiro, com a diretoria sem se preocupar. No Palmeiras tinha Parmalat, era uma época boa. E na Turquia tinha um mecenas atrás de mecenas que eu quero fulano, vai lá e pau. Eu quero esse aqui, vai lá e compra. Eu quero o melhor jogador turco, vai lá e compra. Então a montagem era diferente. E o mais legal é o seguinte, 2003, quando começa aquelas pesquisas que a imprensa adora, quem vai ser campeão, quem vai para Libertadores e tal, a gente aparecia lá em 11º, em 12º. Eu lembro que quando nós fomos no Morumbi, na segunda rodada, tocamos 4 no São Paulo, os caras, é um acaso, não é assim e tal. E isso durou um tempinho. Até a gente realmente ir provando jogo a jogo, que era o melhor time do país na época, e
dentro do campo a gente conseguiu provar. Então a montagem do time fortalece. Uma frase do Vanderlei que era recorrente: a gente tem que ganhar, mas tem que ganhar como ganha o Cruzeiro. E o que era o Cruzeiro como referência? O Cruzeiro como referência para o Luxemburgo era o Cruzeiro de 66. E a rapaziada, esse pessoal, eles frequentavam a Toca da Raposa. Então, sábado de manhã a gente treinava num campo e eles faziam uma peladinha, um encontro deles ali. E aí nós estamos falando de Dirceu Lopes, de Piazza, dessa rapaziada de Raul. Natal ia? Não lembro quem ia. Eu lembro muito de quem estava sempre junto com a gente, que era Raul, Dirceu Lopes e Piazza. Esses estavam sempre. Eles faziam as brincadeiras deles lá e sobrava para ir no almoço, ia no vestiário. Estavam ali sempre com a gente, dando força, empurrando e tal. E mais tinha uma galera ainda que era um pouco mais jovem, que é da época da Supercopa ali, 91, 92. Então era uma rapaziada que dava moral para aquele time. E como eu falei de início, o time era muita gente da base. Tinha muito menino que jogava ali desde infantil, juvenil, juniores. Então eles conheciam muito da força do Cruzeiro. E uma coisa que era muito legal para nós, quando nós passeávamos em Belo Horizonte, que era o seguinte: o Cruzeiro já era bicampeão da Libertadores. Só que não tinha um reconhecimento de Campeonato Brasileiro. 66 não tinha sido reconhecido. A Taça Brasil. E o que valia na cidade? O único campeão brasileiro 71. Do município é o 71 do Atlético. Então isso era batido, e o Vanderlei usava muito isso. E o Vanderlei usava essa frase sempre: não, nós temos que ganhar, mas nós temos que ganhar como Cruzeiro. Nós temos que jogar como aquela rapaziada jogou. E o que vendiam para nós era a vitória em cima do Santos na final. Ninguém toca 6 no Santos à toa. Eu não era nascido... Santos de Pelé. Eu não era nascido, mais, né? Mas eu já vi esse jogo sei lá quantas vezes. E ele batia muito nisso. E a gente meio que incorporou isso e fez o ano que fez. Esse pessoal da geração do Éder de 82, muda pouca coisa eles terem ganho ou não. É óbvio que do lado deles eles queriam ter ganho, porque eles fizeram uma Copa do Mundo muito boa. E eles mereciam pela bola que eles jogaram. Só que o reconhecimento é tão grande que vale como um título, né? Eu passei aí pelo mundo, eu fui treinado pelo Zico durante 2 anos no Fenerbahçe, e eu via quando a gente saía, quando a gente viajava, as pessoas falando a respeito daquela seleção de 82. E eles foram as referências da nossa geração, né? Então eu, por exemplo, eu sempre falei isso pro Éder, eu pequenininho em Curitiba, com o pé esquerdo, uma das referências que eu olhava era o Éder, né? Eu sempre brinco com ele quando eu tenho a oportunidade. Então, mesmo eles não ganhando, não sendo campeões, esse reconhecimento é muito grande. No meu caso, o que eu costumo dizer é o seguinte: se eu de repente tivesse ido à Copa do Mundo, talvez eu não tivesse aqui hoje como um ex-jogador do Cruzeiro, né? Talvez eu não tivesse ido para a Turquia e ter conseguido aquilo que eu consegui lá num país totalmente diferente do nosso, onde eu nunca me imaginava estar, e de repente ter construído aquela história. É óbvio que eu queria ter ido à Copa do Mundo, é óbvio que eu queria ter participado, mas hoje, depois de tanto tempo, eu não tenho muito o que lamentar, porque aquilo que eu vim buscar dentro do futebol, que era respeito, eu acho que eu consegui, né? Em Curitiba, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Brasil, fora do Brasil, onde eu tenho a oportunidade de estar. As lembranças sempre são boas, o respeito existe, o que para mim é muito satisfatório. Nenhum, porque futebol é legal por isso. Quando, na época, o presidente era o Dr. Gilvana. Isso. Ele me liga, eu faço uma pergunta para ele. Isso é setembro de 12. O treinador, se eu não estou enganado, era o Celso Rotti. Isso. Eu pergunto para ele: o treinador vai ser o Celso? Ele me responde: não, primeiro a gente tem que agilizar a tua contratação. Eu falei: mas eu preciso entender se é o Celso ou não é o Celso. Porque na idade que eu tô, isso muda muita coisa. Mas no final das contas mesmo, eu já não queria muito mais ficar mudando, sabe? Não, peraí, desculpa. Eu preciso entender isso daí. Ele queria o Celso. Você queria que fosse o Celso, ou com o Celso você acha que você não ia jogar pela sua idade? Eu jogaria com os dois. Com o Celso ou com outro treinador eu jogaria. Eu me adaptaria ao treinador que ele tivesse. Entendi. Só que é uma pergunta simples que eu faria para eu saber quem vai ser o treinador. E ele não tinha essa resposta? Ele não tinha essa resposta porque tinha o processo final de Campeonato Brasileiro, para ver o que o Cruzeiro faria, para depois ele começar a montar o time de 2013. Que por uma coincidência o Celso sai
acaba chegando o Marcelo. Ao não ter essa resposta, eu começo a trilhar um outro caminho, que já era um caminho mais natural, porque eu também já não queria ficar mudando, porque as pessoas olham assim e falam, jogador de futebol vai ali e joga. Não, não é assim. No meio disso eu tinha uma esposa, 3 filhos, tinha toda uma adaptação de 9 anos fora, e eu ficava imaginando aonde a minha família vai ter uma adaptação melhor, que eu não deva ter tanta mudança, e aonde eu vou ter uma satisfação maior para jogar. E eu ficava imaginando o que eu posso fazer pelo Cruzeiro para tentar, de repente, aumentar o que eu tinha no Cruzeiro. Ou, de repente, o que pode estragar aquilo que eu já fiz pelo Cruzeiro. No meio disso, eu tive a mesma conversa com o Palmeiras, tive a conversa com o Calil, tive a conversa com o Luxemburgo, que estava no Grêmio, que o Vanderlei eu adorava, era fácil para o Vanderlei me convencer. Mas, no meio disso, eu converso com o presidente do Curitiba, entendo mais ou menos que ali eu poderia ser útil e poderia encerrar minha carreira no final daquele contrato que eu fiz, que era... Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.